Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a este livro, Vida e Atos dos Apóstolos. Hoje nós estamos praticamente no final do livro, em que foram relatados todos os episódios que estão descritos nos Atos dos Apóstolos. Então hoje, Karl Schutter vai falar sobre os apóstolos de Jesus e depois, na sequência, ele vai mencionar um a um para encerrar o livro. Então vejamos o que diz Karl Schutter especificamente sobre os apóstolos de Jesus. Logo após haver iniciado a sua vida pública, no desempenho da singular missão que o Supremo Senhor lhe concedera, Jesus então deliberou escolher, entre os homens que eram do seu conhecimento, 12 discípulos para o acompanharem de cidade em cidade, onde teriam que anunciar a vinda do reino de Deus. Eram muitos aqueles que seguiam Jesus para ouvir as suas sublimes parábolas, as suas prédicas cheias de amor e de doçura. Certa noite, Jesus afastou-se deles para descansar e bem cedo subiu ao monte para orar. Orar fora do bulício humano e pôs-se em íntima comunicação com Deus, cujos mensageiros o auxiliavam nessa tarefa que ele estava começando aqui na terra. E de volta, os discípulos esperavam receber, todos eles, aquele pão do céu que tanto saciava a sua fome do entendimento, justamente numa época parecida com a que nós ora atravessamos, em que a fé se havia retirado dos corações. O mestre, após lhes haver dado a paz, como era do seu costume, que a paz esteja convosco, como ele falava, chamou-os e julgou por bem, segundo diz o evangelista Lucas, nomear definitivamente os 12 apóstolos que o teriam de seguir. E deu-lhes o nome de apóstolos, que quer dizer pregadores, exemplificadores da fé. Foram eles Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote. Após isto, desceu com eles os demais discípulos a um certo lugar, onde uma multidão de pessoas, vindas da Judéia e de Jerusalém, e também do litoral de Tiro e de Sidom, ali se achavam reunidos para ouvi-lo. E mais do que ouvi-lo, estavam ali para serem curados de suas enfermidades. Então subiu Jesus com os 12 a um pequeno monte e lhes anunciou as bem-aventuranças reservadas àqueles que buscam a Deus. Curou os enfermos que ali se achavam e expeliu os espíritos malignos que atormentavam os obsediados. O mestre lhes quis dar uma lição de como eles, apóstolos, deveriam agir para bem cumprirem a sua tarefa, então, a partir dali. O trabalho dos apóstolos durante a vida em que Jesus esteve entre nós foi praticamente nulo. Só depois de haverem recebido o Espírito, após a explosão de Pentecostes, é que eles entraram em ação para o desempenho da grande tarefa.
é que os homens, por si mesmos, nada pode fazer sem o auxílio de Deus, que constitui sua igreja triunfante, que paira nas alturas para dirigir as altas regiões e ministrar luzes e forças à igreja militante. Pessoa alguma deste mundo em que ainda predominam as trevas e o desamor tem poder para fazer ou desfazer ou guiar as massas à espiritualidade. Olha que informação importante, hein, meus amigos e amigas? Vou repetir. Carbar coloca com bastante ênfase. É que o homem, por si mesmo, nada pode fazer. Quem de nós pode se arvorar aqui de um grande conhecedor ou de um grande realizador se não estivermos ligados a Deus? Ninguém. Ninguém pode fazer. Sem o auxílio de Deus, que comanda sua igreja triunfante. Quando fala em igreja triunfante, não vamos pensar em um templo onde se vai orar, enorme, monstruoso. Não, essa igreja triunfante que está dentro de cada um de nós, que se chama amor. Que se chama amor a Deus e amor ao próximo, como Jesus enfatizou. Pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2. Essa igreja triunfante que paira nas alturas para dirigir as regiões e ministrar luzes e forças à igreja militante. O que é a igreja militante? Somos nós, são os apóstolos, que cada um de nós tem que fazer a sua parte. Não foi isso que foi nos ensinado? Façam a parte de vocês, que é a nossa parte, dizem os Espíritos. Nós jamais falhamos, mas nós na Terra falhamos continuamente. Por que falhamos? Pelo apego excessivo às coisas materiais. Porque achamos que vamos levar tudo que está aqui à nossa disposição. Nós achamos que podemos tudo, quando na realidade nós só poderemos se estivermos ligados a Deus. E continua Carbar Schutter. Ministrar luzes e forças a essa igreja militante, pois pessoa alguma deste mundo em que ainda predominam as trevas e o desamor tem poder para fazer ou desfazer ou guiar a massa, o povo, para a espiritualidade. Temos exemplos frisantes desta verdade, e o próprio Jesus a referendou quando ele, o maior Espírito que baixou à terra, disse: por mim mesmo nada posso fazer, é o Pai que faz em mim as obras que vedes. A minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Então vejam só que colocação fantástica. Por mim mesmo nada posso fazer. E olha quem falava isso: Jesus, o Espírito de mais alta hierarquia e evolução que já se encarnou aqui na matéria. É o Pai que faz em mim as obras que vedes. A minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas, passado então aquele momento de Pentecostes, todos os escolhidos pelo Mestre Jesus, com exceção de Judas Iscariote, que faliu na sua missão, cedendo no momento de fraqueza às injunções inferiores, todos os demais apóstolos fizeram o que lhes foi possível para a difusão do grande ideal a eles otorgado. E por falar em Judas Iscariote, diz Carbar Schutter, não deixemos passar em branco essa individualidade que seguiu a Jesus, com os outros 11 anos por 3 anos consecutivos. Veja, Judas faliu, não conseguiu levar avante a sua tarefa, mas ele continua sendo execrado, continua sendo banido das hostes celestiais? Não. Judas já reencarnou várias vezes
e já corrigiu o erro que fez. E eu pergunto a todos nós, e me incluo nesta pergunta: e nós, que estamos aqui reencarnando já milhares de vezes, corrigimos os erros que fizemos no passado? Estamos prontos para estar na comunidade superior dos espíritos puros? Vamos pensar. Vou parar, alguma pergunta até aqui, algum comentário? Mas erros atualmente a gente não comete mais também. Nenhum. Não é verdade? Vocês concordam com o Luiz? Erros nós não cometemos mais, né? Todo mundo santo agora, amando a Deus e ao próximo como a si mesmo, não é verdade? Só temos os do passado. Pior é que a gente continua cometendo os mesmos erros do passado. Por isso nós estamos marchando aqui neste momento de transição, de provas e expiações para a regeneração. Não vamos imaginar que do outro lado tem tapete vermelho e banda de música nos aguardando, porque nós nesse momento descobrimos a doutrina espírita e achamos que estamos seguindo o Evangelho. Nós precisamos trabalhar muito e almejar muito pouco, senão nós não vamos nem conseguir perceber que estamos num mundo mais elevado, ou num mundo menos difícil do que é a Terra no momento. Por isso que o Cristo veio, nos ensinou, bateu firme: amem a Deus e o próximo como a ti mesmo. Comecemos a pensar: nós amamos nossa esposa, nossos filhos, nossos parentes, nossos companheiros de trabalho, nossos amigos que encontramos na rua? Como nos portamos? Somos comunitários, pensamos em todo mundo junto, na coletividade, ou somos egoístas, individualistas? O que somos? É só pensarmos como nós estamos agindo e ver como o nosso mestre, modelo e guia agiu, para nós sabermos qual é o rumo que nós vamos tomar, para onde iremos. Algum comentário? Alguma pergunta? Pois não, Pedro. É bom falar que muitas das encarnações de Judas, foram várias, como você falou, uma foi como Joana d'Arc. Simplesmente foi queimado vivo, né? Simplesmente queimado vivo. Teve muita gente que sofreu muito, não estou lembrando de outra encarnação. Tem várias aí. Tem várias. O irmão X é que relata. Só que ele deu uma subida na escala. E estamos malhando ele, né? Estamos malhando, achando que ele é o Judas, o traidor. O traidor somos nós, que temos a oportunidade de conhecer tudo isso e não levamos a sério. Brincamos com tudo isso. Quantas encarnações o Pai já nos deu de oportunidades para nós já subirmos, irmos para outras paradas. Estamos aqui ainda. Continuando então. Mas passado Pentecostes, todos os escolhidos pelo Mestre, com exceção de Judas, que faliu em sua missão, cedendo no momento de fraqueza às injunções inferiores, todos os demais fizeram o que lhes foi possível para a difusão do grande ideal a eles outorgado. Só para saber e relembrar, antes de continuarmos, nós só tivemos um dos apóstolos que não teve uma morte trágica, uma morte difícil, que foi o de hoje, o João Batista. Não o João Evangelista, não o João Batista que foi decapitado, não vamos confundir as coisas. Então, dos evangelistas foi o único que não teve morte trágica. Os outros foram decapitados, foram mortos por espada, enfim, foram jogados de torres, foram negócios difíceis, mas deram testemunho do Cristo. Então, isso tudo que eles estão falando é para nós pensarmos. Como diz a doutora Marlene, quando ela, várias vezes conversando com ela, ela me diz: Maida, falar que somos cristãos, falar que você segue o Cristo, é muito fácil. O duro é dar o testemunho. Esta é a hora, Brasil. Nesta hora é que a gente vai saber se de
fato somos seguidores do Cristo. E agora vai chegar para cada um de nós. Chega, vai chegar para todos nós. Ninguém escapa desse momento. E por falar em Judas, não deixemos passar em branco essa individualidade que seguiu a Deus, a Jesus, com os outros 11 por 3 anos consecutivos. No Evangelho não se encontra a sua genealogia, a sua origem, de onde ele nasceu, quem foi pai, quem foi mãe, etc. Certamente porque, tendo ele procedido como procedeu, com deslealdade e traição, deixou de merecer a consideração dos evangelistas. Olha só, meus amigos. Até eles próprios pisaram na bola, como se diz. Mas por que julgaram? Porque ele traiu o mestre? Será que não foi necessária essa traição para que nós realmente aprendêssemos muito com isso? O Cristo não foi muito taxativo, não julgueis, porque com a mesma medida que julgardes, serão julgados. O historiador Joséfo diz que o seu apelido, Iscariote, vem da cidade de onde ele era natural. Cariote ou Queriote. Foi um fraco, mas não era um Átila, um neto, que foram cortejados pelo sacerdotalismo do seu tempo. E como o progresso é infinito, longe de pensarmos, diz o Caibachur, na condenação eterna de Judas, cremos antes que, restabelecido agora, isso aqui ele escreveu em 1932, cremos antes que, restabelecido agora das suas enfermidades morais, esteja reintegrado no apostolado, batalhando pela grande causa de Jesus. Já muito conhecida a causa, pela qual também ele deu a sua vida no momento de arrependimento extremo do mal que havia praticado. Então vejam, o fato dele ter suicidado, se enforcado, foi um ato extremo. Foi um arrependimento extremado também. A partir daí ele já começou a corrigir o seu erro. Lancemos um olhar de simpatia, diz Caibachútel, para esse apóstolo. Não nos esqueçamos que Jesus o tem amparado com o manto do seu perdão, e que apesar de prever a tragédia que se ia desenrolar, e na qual ele, Jesus, seria a vítima cruenta, nunca negou a Judas o pão e o vinho. Será que nós invertamos momentaneamente, nós, no lugar de Jesus, com a nossa cabeça que temos hoje, o que faríamos com Judas? Picadinho, moeríamos o Judas de tudo quanto é, de toda forma, não é verdade? Então vejam os exemplos que nós recebemos. A época em que nos achamos, continua a Caibar, é de grandes cometimentos. E Judas não pode deixar de ser um arauto nessa grande luta em que a luz se empenha em extinguir as trevas que empanam o nosso planeta. E a prova da nossa asserção, se não viesse pela lógica da doutrina que Jesus nos anunciou, viria pela mensagem belíssima de Judas, recebida na capital federal dos Estados Unidos, no dia, 12 de setembro de 1916, por um médium bem desenvolvido, mensagem comprovada por um vidente que viu no momento de ser escrita a comunicação, viu quem? Um homem de barbas e cabelos pretos, trajando vestes brancas muito alvas. O Espírito apresentou-se,
circundado de um grande halo de luz azul claro, que contornava outra luz de um azul escuro, aveludado. Em torno do Espírito, espalhados, flutuavam flocos de luz verde, sendo deslumbrante o efeito da aparição. Eis a mensagem. Judas, meus bons amigos, volta hoje no mundo para declarar perante os homens as verdades que lhe foram inspiradas por nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e amado Mestre, a quem, no momento de cegueira, de trevas e extrema fraqueza, traiu, vendendo-o aos inimigos. Jesus, meus bons amigos, Messias, aquele que foi enviado por Deus para salvar o mundo onde viveis hoje, já perdoou a Judas Iscariote a sua fraqueza e cegueira. Deus, em sua misericórdia infinita, concedeu pela boca de seu Filho amado o perdão àquele que foi outrora infiel, traidor, perjuro, falso e criminoso discípulo do Messias, que jamais deixou de lamentar e compadecer-se da fraqueza e miséria de seu discípulo. Venho, meus bons amigos, em nome do meu querido Mestre, o Salvador do mundo, dizer-vos alguma coisa que vos interessa. Compareço à vossa presença a fim de restabelecer a verdade desvirtuada, falseada pelos homens interessados em se conservar no caminho do erro e no caminho da mentira. Estou diante de vós, meus bons amigos, para me confessar agradecido pelas imensas provas de amor que me foram dispensadas por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Continua Judas. Apareço aqui perante vós, meus companheiros e amados irmãos, para penitenciar-me dos erros que pratiquei e, ao mesmo tempo, entoar hinos à infinita sabedoria e à pureza imaculada desse Mestre admirável, à incomparável bondade desse coração, todo feito de doçura e de amor. Venho cantar hosanas à sublime sabedoria do Criador e erguer uma prece, na qual todos vós deveis acompanhar-me, pois nessa oração subiremos até junto do Pai Celestial e de Jesus, que nesta hora estendem as vistas misericordiosas sobre este planeta atrasado, mundo de expiações e sofrimentos, de lágrimas e de dores. Dizei comigo, meus queridos irmãos, Jesus, nosso Salvador, Filho de Deus e luz sublime, que clareia o nosso caminho, que nos guia na terra e na eternidade. Senhor, aqui estão os teus filhos, tendo à frente aquele que no mundo errou profundamente, o maior de todos os criminosos que pisaram a superfície desse planeta. Aqui estamos todos nós, Senhor, tendo à nossa frente o mais pérfido e infiel dos teus discípulos. Aqui nos achamos todos nós, de pé, junto do mais fraco criminoso dos teus filhos, Judas Iscariotes. Nós, Senhor, somos também fracos, praticamos grandes erros, pesam sobre nós imensas culpas, grandes pecados nos obrigam a curvar a fronte diante de Ti, Senhor. Temos, Jesus, a nossa alma coberta de chagas, o nosso coração envenenado pelos mais impuros sentimentos que nele temos alimentado. Sentimos o nosso espírito combalido ao rever o nosso passado espiritual cheio de crimes e faltas graves.
Somos, Senhor, ainda escravos da matéria, sentindo as entranhas devoradas pelos desejos pecaminosos, a alma presa, agrilhoada à matéria que a retenha na superfície da terra, de onde não poderá desprender-se para as luminosas regiões, sem primeiro expurgar-se das impurezas e das máculas que os pecados deixaram sobre ela, e onde os vícios produziram sulcos profundos, as misérias da carne lançaram vestígios que dificilmente se apagarão. E continua Judas: temos, bom Jesus, as mãos tintas do sangue dos nossos irmãos, os pés cheios de lama pútrida dos antros e dos monturos por onde caminhamos durante longo tempo. Conservamos também nas mãos o azinhavre da moeda, a troco da qual vendemos a nossa consciência. Atraiçoamos os nossos irmãos, guardamos ainda nos lábios os sinais das nossas abjeções, da impureza, das paixões que alimentamos em nossos corações. Trazemos estampados na fronte os estigmas das nossas baixezas, das podridões, misérias e devassidões a que nos entregamos na vida. Conservamos nos olhos os traços das nossas crueldades, o brilho das volúpias e prazeres criminosos que durante esta existência terrena temos desfrutado. O nosso corpo, Senhor, é o livro onde se acha escrita a história dos nossos abusos e das nossas transgressões. A nossa alma, Jesus, é o espelho onde nesse instante se refletem todos os nossos atentados às leis de Deus, todas as violações do Teu Evangelho. A nossa consciência é nesta hora sudário, onde se acha estampada a Tua efígie, mas tão apagada que dificilmente a reconhecemos. Senhor Jesus, querido e adorado Mestre, continua o nosso Judas Iscariotes, todos os nossos pecados se acham gravados em nosso espírito, todas as nossas culpas estão desenhadas na nossa consciência, que nos acusa diante de Ti e de Teu Pai. São grandes as nossas faltas, imensos os nossos pecados, infinitos os nossos erros, mas na Tua bondade há sempre lugar para todos os perdões. Em Tua alma existem grandes reservas de misericórdia e tolerância. No Teu incomensurável coração há um transbordar constante de piedade e de amor para os que sofrem, que gemem e choram, os fracos ou infelizes, os infelizes e os pecadores como nós. Recebe, portanto, bom Jesus, esta prece que Te oferecemos e que é pronunciada pelos lábios mais impuros que já existiram sobre a terra, ditada pela consciência mais sombria que palpitou no ser humano, traçada pela mão mais criminosa que já existiu neste planeta, prece nascida da alma mais culpada que este mundo conheceu até hoje, o espírito mais fraco e criminoso dos que se tem encarnado na terra. Continua Judas: aceita, Senhor bom Jesus, a prece que Judas, o traidor de ontem, o falso e o pérfido de outros tempos, nos faz recitar neste momento na Tua presença, para que possamos, como ele, alcançar o nosso perdão, merecer a Tua bondade, a graça de recebermos do Teu Pai a mesma luz e a mesma paz que Ele concedeu ao mais cruel, ao mais criminoso e infame dos Seus filhos. Ouve, Jesus, a nossa prece e dá-nos
o que deste a Judas, pelo mal que ele te fez, pela traição que praticou contra a tua pessoa divina, pelo ultraje que infligiu a ti no momento mais doloroso da tua vida de missionário, de redentor, de salvador do mundo e filho de Deus. Tu que tiveste em tua alma a grandeza, a doçura e o amor para perdoar a este falso e perjuro discípulo, Senhor, perdoa-nos também a nós, cujos erros, cujas faltas, crimes e pecados estão muito distantes do crime e do pecado daquele que se acha à nossa frente, nesta hora de luta e de dor, para render graças à infinita misericórdia de Deus e o imenso e inesgotável manancial de doçuras, carinhos, afetos, pureza e imenso amor, o coração de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, salva-nos, Jesus. Eu direi também, meu Jesus, meu Salvador, se merecia o teu perdão e a tua misericórdia, os meus irmãos podem também merecê-los, pois diante de Judas, a humanidade inteira, com todos os seus crimes, os seus pecados e as suas misérias, é santa, inocente, como a mais inocente das criancinhas que brincam na superfície da terra. Perdoa, portanto, Senhor, a humanidade, como perdoastes ao maior dos traidores. E Carbar Schutel, após essa linda prece, ele vem encerrar dizendo o seguinte para nós. Agora é Carbar falando, dissemos que a igreja triunfante é aquela que opera por intermédio da igreja militante aqui na terra, e narramos os nomes dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Mas é preciso compreender que após a descida do Espírito, esses apóstolos se multiplicaram e substituíram-se com o desaparecimento de uns e a velhice de outros. Foram depois muitos aqueles que formaram o grande colégio apostólico. É difícil dar o nome de todos eles, mas deixaremos registrado nesta despretensiosa obra aqueles que mais se salientaram e cuja fé de ofício chegou ao nosso conhecimento. Por enquanto, na sequência, Carbar vai relembrar numa breve notícia biográfica os nomes dos 12 apóstolos. Mas antes de continuarmos, vejamos, meus amigos, que prece maravilhosa essa de Judas, que confissão feita perante todos nós por aquilo que ele fez. Estamos prontos para dar um testemunho deste porte, deste nível? Para nós refletirmos. Temos muito que parar, pensar e deixar de imaginar que somos donos do mundo, que somos os maiores, que podemos tudo e que nós é que sabemos tudo e que ninguém sabe mais nada. O próprio Cristo disse: aqueles que forem os meus seguidores serão os menores. Então, se nós realmente nos dizemos cristãos e queremos ser os seguidores do Cristo, sejamos os menores de todos, mas um fiel, militante e servidor das causas do Cristo. Perguntas, comentários, por favor, gente. Tem muita coisa para vocês perguntarem. Mas não acredito que Jesus precisasse de um traidor. Não. Porque todo mundo conhecia Jesus, né? Se os guardas precisassem de alguém para dar um beijo no Jesus, para dizer que aquele era Jesus, não vejo utilidade naquela circunstância que foi passada para a humanidade toda como sendo Judas. Não havia necessidade de ter uma pessoa para fazer isso, né? Porque acredito que todos conheciam Jesus, todos sabiam da sua todos o procuravam. Os apóstolos todos, né? Enquanto Jesus falou o próprio, nos disse o próprio Carbar Schutel, né? Enquanto Jesus estava vivendo entre nós,
os apóstolos eram nulos, não fizeram nada, só depois do Pentecostes. É que eles passaram. Então, todo mundo sabia, não precisaria dos centuriões, alguém que fosse mostrar para os centuriões quem era Jesus. É só os centuriões ficarem olhando um pouquinho, Jesus já ia se contar pela sua aura, pelo seu envolvimento, pelas suas palavras, pela sua realeza, né? Não haveria necessidade de um Judas traidor. Não sei porque a humanidade pintou essa história de Judas traidor dessa forma tão forte, tão veemente, né? Tanto que não é assim tão forte que ele já se elevou, já reencarnou, já corrigiu o erro e já se elevou. E nós ainda estamos martelando isso. Como falou aí, culpando o coitado ainda, né? Veja, nós precisávamos ter crucificado Jesus? Não. Foi um erro brutal nosso. Jamais deveríamos ter feito essa crucificação. E ainda temos igrejas aí que dizem que Jesus morreu para que o sangue dele nos salvasse. Gente, é uma forma tranquila de se livrar do erro. Não, isso não tem nada comigo, eu não tenho nada com isso. Quando na realidade, nós, humanidade, somos responsáveis por esse grande erro cometido. Não precisávamos ter crucificado Jesus. Assim como esse erro que ocorreu aqui, não haveria necessidade, como você realmente relatou e mencionou. Não havia necessidade. Agora aconteceu. Mas por quê? Veja, mostrou-se que nós estamos sujeitos a todo tipo de erro. Por quê? Porque estamos apegados, estamos de cabeça baixa olhando para a matéria, só pela matéria, exclusivamente pela matéria. Esse é o nosso grande erro. E continuamos iguais. Por que se cometem grandes crimes? Por que se cometem as guerras? Por que se declara guerra entre os povos? Ah, aqui é minha divisa. Se você pisar aqui, eu brigo. Que história boba é essa? É para ganhar dinheiro, coisas materiais. Estão só atrás de coisas materiais. Não se pensa na coletividade como um todo, pensa-se na individualidade. Não se deixa brotar os sentimentos. O que é que está brotado ali em cada uma das pessoas? O egoísmo, a busca excessiva pelas coisas materiais, achando que é eterno na matéria. O cemitério está cheio de gente eterna na matéria. Quem garante que amanhã nós estaremos aqui? Não existe isso. Nós somos momentaneamente habitantes da Terra. Não somos terráqueos. Estamos momentaneamente aqui. Nossa vida é outra dimensão, é no mundo espiritual. Aqui buscamos essa roupa de carne para experimentar, pôr em prática aquilo que nós falamos que aprendemos e que estamos prontos para dar o testemunho dessa maravilha que é o universo. Paz, amor, harmonia, equilíbrio. E nós não buscamos isso. Vocês concordam ou discordam do que eu estou falando? Por favor, gostaria de ouvi-los. Acredito que, voltando a falar um pouquinho de Judas, que é esse envolvimento que a espiritualidade nos trouxe através de Judas, vai muito mais para deixar conosco marcado a fraqueza humana do que um ato de traição. Porque não haveria necessidade de alguém trair Jesus, mostrando quem era Jesus. Não conhecia Jesus. Jesus era uma fonte de luz, né? Então, nós para demonstrar a fraqueza humana, que acredito que para evitar cometer erros desse tipo. Exato. E isso nós vemos a todo momento. Não é verdade? Você vê no campo político, no campo religioso, você vê em todos os campos da existência terrena, nós vemos a traição. Mas ficou bem claro, ficou bem mostrado que isso não deve ser feito. Mas continuamos cometendo o mesmo erro. E aí, não sou eu, isso não é comigo, deixa para lá. Infelizmente. Esse também é o grande ato de benevolência, de caridade que Jesus demonstrou a também perdoar Judas
por ter feito tudo isso. Isso prova o quê? Prova que nós erramos, mas temos chance de corrigir esses erros. Renascendo outra vez, como o próprio Judas renasceu e já corrigiu. Como nós mesmos já renascemos e ainda não corrigimos, por isso estamos na Terra. Se tivéssemos corrigido os erros do passado, não estaríamos mais aqui. Estaríamos em dimensões mais elevadas, outros planetas. Estamos aqui, é isso que merecemos, infelizmente. Ou felizmente, não sei. Uma hora nós vamos nos deparar com a nossa realidade novamente. Algum comentário mais? Alguma pergunta? Pois não. Vamos falar. Como foi a encarnação do Judas? Uma delas foi como Joana d'Arc. Uma delas que eu me lembro. Por ele ter morrido queimado, vivo, já dá para perceber a intensidade dessa prova, né? Uma delas que eu me lembro foi Joana d'Arc. Todas as outras eu não me lembro. Leia no livro do irmão X, Humberto Campos, acho que é Cartas e Crônicas, se eu não me engano. Ele faz uma referência sobre Judas Iscariote. E o episódio, quando eles foram, foi Jesus a buscar, né? Desculpe, eu não entendi. Quando Judas se enforcou por causa do ato cometido, até a Dona estava corrigida. Não foi Jesus a buscar, foi Maria, é isso? Eu não me lembro quem o acompanhou no momento do desencarne dele. Na história eu não me lembro. Quem souber, por favor, me ajude, que eu não me lembro. Quando Judas desencarnou, no momento que ele se enforcou, quem o recebeu no mundo espiritual? Deve ter sido Jesus. Não que ele estava aqui ainda, né? Mas Não, quando... no momento em que ele se enforcou. Eu não saberia, sinceramente, eu não me lembro quem foi. Se alguém souber, por favor. Tem uma mensagem do Humberto de Campos que ele entrevista Judas, né, Isso. em Jerusalém. Então, essa aí, viu? É José. Então, essa que eu falei para ela. Desculpa. Não, eu não sabia. Lá consta quem que o recebeu? Não. Mas ele também estava tão confuso. Não consta, eu não me lembro. Mas, enfim, tem muita literatura aí dentro do Espiritismo que nos mostra que todos os erros podem ser corrigidos e redimidos. O importante é amor a Deus e ao próximo. Porque se não fizermos isso, nós vamos ficar perambulando pelas regiões trevosas por dias, meses, anos, séculos e até milênios. Vai depender de como estivermos nos locupletando com aquele lugar onde estiver. Alguma pergunta, algum comentário mais? Então, muito obrigado a todos. No próximo encontro continuaremos a falar de cada um.